Ok. Como a Evelyn falou, o responsável pela área de pediatria é o Bruno. O Bruno tá ali meio no escuro, na espreita, esperando para apresentar. O Bruno ele tem meio essa cara de tímido, mas é o Sabe gênio muito. Argentina. Ele é um daqueles casos raros que a gente fica perguntando no grupo, alguém aprovou direto 2022-2? E o único que eu conheço assim de pessoa foi ele. Então, é uma grande reforço aqui para nossa equipe, para o nosso time do Pensa e Revalida, e bem dedicado aos estudos, às estruturas, desenvolvimento de checklist, e espero que vocês gostem. E aí, Bruno, preparado? Estou preparado. Boa noite, pessoal. Vocês estão me escutando bem? Sim. Bom, ótimo. Bom, Então, Bruno, desculpa, pode falar. vamos dar início ao checklist, depois a gente faz apresentações um pouco menos formais. Pode Sim. ser? Pode sim. Bruno, então, avisando o Bruno, né, quem não estava nas outras lives também, eu vou pegar um código de um caso clínico que eu vou escolher agora, da área de pediatria, vou mandar aqui no chat esse código. Através desse código, o Bruno vai poder ter acesso ao caso clínico que eu quero que ele resolva aqui na íntegra. Ele não sabe qual é, vocês vão ver a tela dele, a partir do momento que eu mandar o código, ele vai começar a compartilhar a tela para vocês verem um pouquinho da plataforma. Quem já entrou os outros dias já sabe como é, e quem está vendo a primeira vez para entender o que está acontecendo, tá bom? Vou escolher aqui um caso clínico, só me dá um minutinho, Bruno. Certo. Bom. Aqui no chat o código. Estava com o microfone desligado aqui. Enquanto eles vão iniciar na tela, todos os nossos checklists eles são apresentados dentro da nossa plataforma. O Pense e Revalida é uma plataforma de treinamento de checklist, onde você pode treinar tanto com uma pessoa, um companheiro de estudo, ou você pode treinar com um dos nossos professores também. Então a Evelyn mandou para ele um código, que é um código de um tema, que ele não vai saber qual que é, ele só sabe a área, e ele vai iniciar aqui para a gente. Quando a Evelyn iniciar o tema, vai começar a rodar o tempo e vai liberar para ele o cenário de atuação e as tarefas. Isso. Bom, preparado, Bruno? Preparado. Pode começar. Então vamos lá. 1, 2, 3 e vai. Cenário de atuação. Local de atuação, atenção primária. A unidade possui as seguintes infraestruturas: consultório para atendimento, sala para pequenas cirurgias, laboratório de análises clínicas e sala para atenção clínica. Descrição do caso. Mariana é uma criança de 7 anos, foi levada à consulta pela sua mãe Antônia, porque ela está quentinha, segundo a mãe. Nos próximos 10 minutos deverão ser realizadas as seguintes tarefas: realizar o atendimento da paciente, fazer a amnésia dirigida à paciente, solicitar qualquer exame físico e ou complementar que deseje, estabelecer o diagnóstico inicial e responder aos questionamentos da paciente, solicitar exames complementares do laboratório de imagem, se necessário, interpretar exames apresentados e verbalizar seus achados, confirmar a hipótese diagnóstica e determinar a conduta terapêutica indicada. Olá, boa noite. Meu nome é Bruno Rocha de Lima, sou o médico responsável por realizar seu atendimento. Pode tomar assento, por gentileza. Qual é o seu nome, sua idade e sua profissão? Olá, doutor. Boa tarde. Eu sou a Antônia, eu tenho 33 anos e eu sou empresária. Qual é a sua naturalidade, estado civil? Você tem mais filhos? Não consta no script, perdão. Eu tenho 2 filhos mais, naturalidade não consta no script. Tá bom. E você trouxe seu filho para consulta, certo? Como que ela A chama? minha Qual que é a idade filha. dela? Isso. Certo. É a Mariana, ela tem 7 anos, doutor. Certo. Qual que é o motivo da consulta, Antônia? Então, doutor, eu trouxe a Mariana porque eu notei que ela tá meio quentinha. Eu acho que ela tá com febre desde ontem. Quando foi que começou essa febre? Você chegou a ferir em algum momento com termômetro? Sim, aferi com termômetro, 39 graus deu. Aham, certo. E você deu para ela alguma medicação? Dei sim, de pirona. Aham. E qual que é a frequência dessa febre? Ela é de maneira contínua, intermitente? Não consta no script. Certo. Além disso, você viu que se ela estava com calafrio, se ela estava suando muito, com sudorese, se ela teve algum momento de convulsões? Não, não consta no script. Certo. Além disso, ela teve algum outro sintoma, como náuseas, vômitos, diarreia, dor torácica, dor abdominal? Então,
Os outros não contam no script, a maioria do que o senhor perguntou, mas em relação à dor, ela disse que estava doendo a garganta. Certo. Essa dor na garganta que ela sentiu, estava acompanhada de coriza, congestão nasal, se ela estava com tosse, conjuntivite? Não, só essa dorzinha na garganta mesmo, não teve tosse, não teve catarro, o olho dela tá normal, mas ela falou que estava doendo a garganta. Certo. Além disso, você notou alguma alteração dor nas articulações, alguma outra alteração de algum outro sintoma? Olha, que ela me referiu, não, doutor. Alguma lesão na pele, alguma manchinha na pele que você notou em específico? Ai, agora que o senhor falou, hoje eu reparei que tem umas manchas no corpo todo dela. E quando foi que começaram essas manchas? Em qual local que começou as manchas? Então, eu reparei hoje, somente as manchas, né? E eu não sei onde começou. Quando eu olhei, já estava no corpo todo. E como que é o aspecto que você pode notar dessas manchas? Elas são vermelhas? Quais são as cores? Então, eu achei meio áspero, não sei se seria isso, mas eu achei meio áspero a pele dela, sabe? Parece que é um monte de bolinha, assim. E tem lugares que é mais escuro do que em outros lados. Alguns lugares fica mais escuro. Certo. Em quais locais costumam ser mais escuros? E outra coisa, teve algum tipo de coceira? Olha, eu achei mais escuro nas dobrinhas do braço dela. Coceira não consta no script. Certo. Bom, e ela tem você ou alguém da família, ou ela tem alguma doença, como diabetes, hipertensão, hipotireoidismo, asma? Não, não consta no script. Certo. Como que foi a sua gravidez? Teve algum antecedente patológico durante o parto? Teve alguma intercorrência? Não consta no script. As triagens neonatais, teve alguma alteração? Fizeram todas? Ó, ela é bem saudável, doutor, nunca teve nada. Tá bom, certinho. E ela toma alguma medicação todos os dias? É alérgica a algo? Não usa nenhuma medicação e não tem nenhuma alergia. Teve alguma internação, alguma cirurgia? Não, ela é bem saudável. Você trouxe o cartão de vacinação? Não tenho aqui Oh, comigo, esqueci. Mas eu sei que as vacinas dela estão em dia, eu dou certinho. certo. A caderneta da criança se trouxe também? Como que está em relação ao crescimento e desenvolvimento dela? Eu esqueci de trazer, doutor, desculpa. Tudo bem. Mas está tudo normal, né? O crescimento e desenvolvimento. O médico pediatra dela disse que sim. Certo. Como que é a questão do xixi, do cocô? Teve alguma alteração no sono, na higiene dela? Não consta no script. Ela brinca, ela interage bem com as outras crianças, ela chupa chupeta? Como que é essa questão dela, de desenvolvimento e maduração? Não consta no script. Tá bom. Bom, então eu vou precisar realizar o exame físico. Você me autoriza? Autorizo. Tá bom, eu quero lavar, enxugar e aquecer as minhas mãos, calçar as minhas luvas, me posicionar direito do paciente, quero solicitar ectoscopia geral de pele e mucosas, quero solicitar nível e estado de consciência, quero solicitar também palpação de linfonodos e quero solicitar sinais vitais, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio, pulso e pressão arterial, quero solicitar peso, altura, IMC e perímetro encefálico da paciente, quero solicitar exame segmentar cabeça e pescoço, tórax, incluindo cardiovascular e respiratório, com inspeção, palpação, percussão e auscultação. Quero solicitar exame abdominal com inspeção, auscultação, palpação, percussão. Quero exame de membros e exame neurológico também. Mais alguma coisa? Quero solicitar também, nesse caso, quero solicitar oroscopia, rinoscopia, otoscopia e fundoscopia. Mais alguma coisa? Não, somente isso. Ok, estou liberando os cards. Exame físico. Bom estado geral, hidratada, a cianótica, anictérica, ela está febril, né? Ela está com febre, 38,1, consciente, pupilas isocóricas, falta reagente, sem peremia ocular, ok? Sem, ela não tem conjuntivite. O respiratório, murmúrio vesicular corrente, presente, simétrico, sem ruído adventício, sem sinais de conforto respiratório. Tá regular, estado geral, a paciente, né? O cardiovascular e respiratório está normal. O abdômen também, sem sinais de irritação peritoneal, está normal também. Adenomegalias móveis cervicais, fibroelásticas em cabeça cervical, no máximo 1 centímetro, certo? Ela está com adenomegalias, né? Cervicais, e o peso 20 quilos. Escreva os achados da imagem. Bom, eu consigo observar um exantema maculopapular, eritrogênico, bem vermelho, na região de tórax e abdômen, que não deixa espaço, que é confluente, não deixa espaço para a pele sã. Eu consigo observar aqui uma palidez perioral e com um eritema malar. Esse sinal chama sinal ou face de Filatov. Eu consigo observar aqui nos membros
Também esse próprio exantema com um sinal que chama as linhas de Pastia, que seria um engrossamento e também aumento da coloração nas áreas de dobra. Aqui eu consigo observar uma descamação linear nas pulpas digitais da mão. Aspecto da orofaringe, eu consigo observar aqui petequias no paladar mole, sinal de Foshenheimer. E, para finalizar, a gente consegue ver uma língua bem eritematosa, com hipertrofia das papilas gustativas, né? Chamada língua de framboesa. Doutor, o que a minha filha tem? Bom, o diagnóstico que a sua filha tem, a gente vai precisar estudar um pouquinho mais, mas os principais diagnósticos diferenciais são enfermidades exantemáticas, que pode ser, por exemplo, um sarampo, pode ser rubéola, pode ser também alguma reação, uma farmacodermia, mas minha hipótese principal diagnóstica seria escarlatina. Para realizar esse diagnóstico, vou precisar realizar uma cultura de orofaringe, também quero solicitar um teste rápido de orofaringe. Mais alguma coisa? Quero solicitar também adeniase e asmo. Mais alguma coisa? Não, somente isso. Liberado o card. Bom, strep teste rápido positivo, cultura de orofaringe coletada ainda sem resultado. Certo, então eu confirmo meu diagnóstico, tá bom? Meu diagnóstico definitivo é escarlatina, tá bom? A escarlatina é uma enfermidade infectocontagiosa produzida por uma bactéria que é Streptococcus do grupo B, que é o piógenes, é produzido por uma toxina, que é a toxina eritrogênica, tá bom? É uma enfermidade que a gente tem que tratar ela com antibiótico e medicação sintomática. O tratamento a gente vai realizar de maneira ambulatorial, ou seja, na sua casa. Nós vamos realizar um tratamento com amoxicilina numa dose de 50 a 80 miligramas quilo dia, dividido em 2 tomas a cada 12 horas, seria isso, durante 7 dias, tá bom? É importante também a gente utilizar sintomáticos, como por exemplo dipirona, quando tiver com dor ou febre. Você tem alguma dúvida? Eu tenho uma outra filha em casa, eu preciso manter ela afastada da Mariana? Sim, eu tenho que ficar afastada 24 horas depois do início do antibiótico, tá bom? Até 24 horas depois do início do antibiótico. É importante também a gente falar sobre as complicações, tá bom? Que a gente tem que fazer o tratamento antibiótico, que vai prevenir enfermidades, complicações tardias, como, por exemplo, a febre reumática, também a questão da glomerulonefrite pós-estreptocócica. Você tem alguma dúvida? Não, doutor, fiquei bastante aliviada. Então, não é nada grave isso, né? Não, é uma doença que a gente precisa realizar o tratamento, mas não é nada grave, tá bom? Tá bom. A gente vai marcar um retorno para ela em 24 a 48 horas, tá bom? As portas da UBS estão abertas para você em qualquer momento, tá bom? Tá bem, muito obrigada, doutor. Acabou o tempo. Esse é o apito que a gente fala que tem, gente. Hoje a gente conseguiu ouvir. Quando vocês forem entrar no dia da prova também, tem um apito para começar a prova e um apito ao finalizar a prova, quer dizer que você tem que sair de dentro da sala de exame. Bom, vamos abrir o checklist então do Bruno, a gente corrige todo mundo aqui junto na íntegra. Peraí que eu fechei sem querer. Vou colocar novamente. Quando vocês estiverem vendo, vocês me avisam. Eu tô conseguindo ver já. Aí, vamos lá. Apresenta-se a mãe simulada, pergunta o nome da mãe e da criança? Sim. Inicia a anamnese com uma pergunta aberta sobre o motivo de consulta? Sim. Caracteriza a febre, início, duração, constatação, ingesta de medicamentos, frequência e evolução, presença de calafrios e convulsões? Sim, você perguntou todos esses itens, muitos eu não tinha resposta, mas constavam aqui no PEP. Pergunta sobre sintomas associados, exantema, odinofagia, sintomas catarrais, conjuntivite e convulsões. Tem pergunta se tinha manchas na pele, a dor de garganta a paciente mesma referiu. Sintomas catarrais, sim, perguntou se tinha tosse, catarro, conjuntivite e convulsões também. Como ficou só um, que a paciente mesma falou, isso é uma coisa que acontece também, gente, no dia da prova, você realiza uma pergunta e o ator que está simulando o paciente, ele responde outra coisa. Quando acontecer isso no dia da prova, é importante você remarcar a pergunta que foi feita. A resposta que foi feita pelo paciente em forma de pergunta. Por exemplo, perguntou, está tendo dor torácica, algum desconforto? Eu falei, ela disse que está doendo a garganta. E aí você volta e faz aquela pergunta, tem dor na garganta? Por mais que você acabou de ouvir a resposta, faz a pergunta referente a que ele acabou de perguntar, porque com certeza, se ele respondeu aquilo, é porque está no PEP.
Vou colocar parcialmente adequado só por conta disso. Caracteriza o exantema. Quando começou aspecto, localização, progressão, descamação e não pruriginoso, acredito que só faltou descamação. O restante dos itens foram perguntados. Vamos colocar parcialmente. Pede carteira de vacinação? Sim. Pergunta sobre antecedentes de alergias e vacinas? Sim. Pergunta sobre o uso de medicações? Aqui seriam medicações crônicas, né? Mas também perguntou. Pergunta sobre crescimento e desenvolvimento? Ele perguntou se na caderneta da criança, perguntou sobre esses dados, se a mãe sabia informar, só que a mãe em questão não trouxe a caderneta. Solicita e interpreta o exame físico? Sim. Solicita ectoscopia de pele, mucosas e horoscopia? Sim. Interpreta corretamente os sinais. Primeiro sinal do card que a gente liberou era o exantema escarlatiniforme ou máculo papular. Bruno verbalizou que era máculo papular, confluente sem espaço de pele sã. Não falou exatamente com essas palavras, mas cumpriu o item. Face de Filatov ou sinal de Filatov e palidez perioral, também foi verbalizado. Linhas de Pacha, exantema mais intenso em região de dobras, sim, também foi verbalizado. Descamação laminar também foi verbalizado. Sinal de Forchheimer ou petequias em orofaringe, foi verbalizado. Língua de framboesa ou hipertrofia de papilas gustativas, ele verbalizou todos. Solicita pesquisa de streptococcus na orofaringe, strep teste ou cultura de orofaringe. Foi solicitado pelo participante. Verbaliza o diagnóstico de escarlatina. Sim. Prescreve penicilina benzatínica ou amoxicilina e sintomáticos. Foi prescrito, então, por ele tanto antibiótico quanto sintomáticos para febre, que ele verbaliza isso. Explica a necessidade de isolamento e até 24 horas após o início do antibiótico e possíveis complicações, como febre reumática, glomerulonefrite pós-streptocóccicas. Ambas coisas foram verbalizadas. Questiona dúvidas e se despede cordialmente da paciente. Sim, não solicitou nenhum exame de imagem. Perfeito, não havia necessidade de pedir um exame de imagem nessa estação. Análise de resultados, se quiser abrir aí, Bruno, a gente consegue ver o gráfico dele, né? A nota do Bruno nessa estação foi de 94%. Então, o acolhimento, que para quem está entrando a primeira vez hoje, né, essa linha de segurança, a gente fez ela baseada em nota de corte da última edição, 2022.2. Então, estamos trabalhando com essa linha de corte, porque o Revalida só aumenta a nota de corte, né? A gente não vê diminuir. Então, estamos trabalhando com essa para a gente ter um parâmetro. Em acolhimento, o Bruno foi super bem. Na anamnese, não chegou a 100%, esqueceu pequenas coisas, mas continua super bem, quase no 90%. Exame físico, muito bem, pediu tudo que tinha que pedir. Laboratório, também bem, pediu os exames corretos. Deu o diagnóstico perfeitamente, acertou na conduta e acertou em não pedir um exame por imagem. Bruno, com certeza, estaria aprovado nessa estação, caso fosse o tema do Revalida INEP. Parabéns, Bruno. Bom. E aí, quem quer ser o próximo? Alguém tem alguma dúvida sobre esse tema? Aproveitar que o Bruno está aqui, pode tirar alguma dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida, não tiver entendido alguma função da plataforma, pode falar. Me apresentando aí, né, depois de já ter feito o checklist, eu sou Bruno Rocha, assim como o Furino e a Evelyn, nós formamos na UNR, aí, graças a Deus, tive aprovação agora nesse Revalida. Umas observações que eu gostaria de fazer no checklist, por exemplo, na parte aí que ela falou assim, eu tive febre hoje, é sempre importante reafirmar quando foi que começou essa febre, porque justamente isso vai ser pontuado, quando começou. E assim, todas as outras coisas que falar, ou seria, que fosse uma pergunta sua, que estaria já no seu script, é sempre importante você refazer essa pergunta para garantir a pontuação. Sim. Por mais que você pareça até idiota, ou seja, a pessoa acabou de te dar uma informação. E o ator, como a gente falou em outros momentos, ele não é médico, ele não é da área, ele nunca fez o Revalida. Então, ele não entende por que você está fazendo aquilo. Às vezes, a reação dele é te responder até de uma forma grossa durante a prova. Por exemplo, eu falei, a minha filha começou a febre hoje. Ele não me perguntou se começou hoje, mas eu respondi. E aí ele vai e refaz a pergunta. E quando começou a febre? É o que pode acontecer no dia, o ator falar, eu já te falei que começou hoje. Às vezes pode acontecer. Não se abala, continua lá, porque você está seguindo o roteiro, né? Você tem que... tudo que ele fala ali é porque ele foi treinado para falar aquilo. Então, se ele te deu aquela informação e você não perguntou, é porque com certeza consta no script. E na hora, o que importa é o que você verbaliza. A ordem das coisas, assim, tanto não vai importar. Na hora que contar no PEP, se não te der o ponto, você pode falar, olha, no minuto tal ao tal, eu perguntei. Por mais que o paciente tinha falado antes, você perguntou.
E uma coisa importante também seria na questão dos impressos. É sempre importante seguir a instrução que tem no impresso. Se fala verbalizar os achados, você verbaliza todos os achados. Se na hora de interpretar o exame físico, antigamente era somente solicita exame físico, hoje é solicita e interpreta o exame físico. Então é importante você falar, tá febril ou tem febre, você tá com uma conjuntivite, tá com uma inestabilidade hemodinâmica. É sempre importante você verbalizar o que eles te deram, porque só ler não vai te garantir o ponto. É verdade. O que vale na prova não é o que você pensou em dizer, é o que você falou. Isso que o Bruno falou, e depois a Evelyn complementou, é que se a atriz ou o autor responder alguma coisa que você não perguntou, os pontos que são dados pelo INEP é o que você verbalizou, e não o que foi verbalizado dentro da sala. Por isso que sempre tem que sair da pessoa que está fazendo a estação a pergunta. Uhum. Temos uma dúvida aqui no chat, fala se o paciente tiver o cartão de vacina e crescimento, o que deve fazer? Sempre embaixo vai ter alguma coisa falando sobre verbaliza os achados ou interprete a caderneta. E, por exemplo, se ele te dá um cartão de vacinação e tem uma vacina atrasada, você vai olhar e falar, bom, está atrasada a vacina dos 9 meses, que seria tal vacina. E você verbaliza explicitamente qual vacina está atrasada. E o cartão do crescimento é basicamente para você avaliar se o paciente estava tendo um déficit no crescimento, vai ser muito direcionado à estação que você está tendo. E a Maline falou que não fez o tratamento sobre a estação, não sei, pelo menos eu falei que é amoxicilina e dipirona. Sim, o Bruno verbalizou, você já tinha 2 opções de tratamento possíveis, né? Ele verbalizou um dos antibióticos, que foi a amoxicilina, e colocou o antitérmico, né? Porque constava que o paciente tinha febre. Alguém levantou a mão. Não consigo ver. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não? Senão, a gente pode estar abrindo para quem quiser estar realizando um checklist agora na íntegra de pediatria, ou aqui pelo chat, alguém se candidata, ou abre o microfone. Vamos lá, a gente vai aproveitar a oportunidade de treinar. A dinâmica que a gente vem fazendo é a pessoa que é o responsável pela área, né? Ela responde, desenvolve um checklist para vocês terem mais ou menos a base, quem nunca fez ainda, e depois a gente abre a oportunidade para quem quer fazer um treinamento com a gente. No caso aqui com o Bruno, ele vai ser o ator e o avaliador, e a pessoa vai ser como se estivesse lá no dia do INEP. A ideia aqui não é a gente avaliar, falar se está certo ou errado. A ideia aqui é a pessoa desenvolver e a gente apontar para elas o que ela pode melhorar. Todo mundo está aprendendo, gente. A ideia é essa. Na medicina nunca para de estudar. E aí, ninguém quer fazer um checklist hoje? Bora lá. Estamos mais animados, viu? Gente, não precisa ter vergonha. Todo mundo está aqui vai aprender. Todo mundo está na fase inicial. É muito importante começar já a corrigir os erros e já pegar uma estrutura inicial agora. Bom, a gente pode chamar alguém aleatório da plateia, então? Vamos tentar? Vamos. Elton, você quer tentar? Elton Cavalete. Ainda não. Bom, vamos ver. Gente, não precisa ter medo. Lembrando que isso daqui é o que vocês têm que estar... No teu dia da prova, você tem que fazer isso 1 milhão de vezes. O mesmo checklist, repetir várias vezes. Vamos ver mais alguém aqui. Larissa Navarro, quer tentar? Larissa? Vamos então, gente. Oi? Vamos? Vamos? Chama uma aqui. Bom, Bruno, você quer realizar com ela ou quer que eu realize? Pode realizar se você quiser, não tem problema Eu vou não. pedir para ninguém rir das minhas respostas, por favor. Pelo amor de Deus, Larissa. Não vou nem ligar a câmera de vergonha das respostas que provavelmente vocês terão nesse checklist. Não, fica tranquila, Larissa, tá bom? Como a gente falou, aqui ninguém tá para julgar ninguém, tá todo mundo em fase de aprendizado para sempre com a profissão que a gente escolheu, né? A parte mais difícil todo mundo já alcançou, que foi o título de ser médico. Agora vai ser só um trâmite mais, gente.
Bom, Larissa, eu vou estar mandando o link para você estar entrando, tá na plataforma, você vai entrar como convidada. A única coisa que eu vou te pedir é para estar fazendo compartilhamento de tela para o pessoal ver a sua tela, pode ser? A Larissa, ela tem a plataforma. Pode mandar para ela o código. Ah, sim, pontua? Uhum. Você quer? Pode pontuar, Pode ser, Larissa? Como sem pode. pontuação? Tá bom. Não, tanto faz. Eu vou tentar compartilhar porque eu tô no celular. Tá bom, você me avisa se você consegue. Vou mandar o código, então. Para quem não entendeu isso que a gente falou, quem não está dentro da plataforma ainda, não consegue usar esses códigos que a gente manda, né? Teria que entrar por um link e a pessoa entra como convidado. Como convidado, você consegue realizar o checklist, só que esse gráfico que gera no final não vai ficar salvo, você consegue ver ali e depois isso some. Uma vez que você está dentro da plataforma, você tem acesso, todo o seu estudo fica ali salvo, né? O desempenho, no que você está bem, no que você está mal, para você poder usar isso como ferramenta de estudo. Essa é a ideia. Bom, Larissa, me avisa aí. Enquanto a Larissa entra na plataforma, lembrando que até domingo a gente está com essa promoção de 50% do valor do acesso à plataforma. E o acesso da plataforma ela vai até o dia 26, ou seja, um dia após a prova prática. E quem ainda está na dúvida se vai aprovar ou não a primeira fase e comprar a plataforma, se acaso não aprovar, a gente dá um pause a gente faz um pause na conta e quando na próxima, quando aprovar, a gente reativa. Isso aí. Lembrando também que a gente enquanto a Larissa entra aqui, a gente está trabalhando com 2 planos, que é o plano Premium, que é esse que é o acesso a toda a plataforma e pode treinar com seus amigos, e também a gente tem um plano mentoria, que aí todo o treinamento é com os professores aqui do Pense e Revalida. A gente faz uma semana por área, a gente vai trabalhar 6 semanas, uma por área, e depois a gente vai ter um simulado. Esse simulado a gente vai pegar atores e atrizes mesmo e fazer uma sequência de 5 estações com as pessoas. E a gente está Isso. disponibilizando 15 vagas, né? 15 vagas. 15 vagas. Isso aí, 15 vagas na mentoria. E, Larissa, está conseguindo? A gente, Dani, coloca o link aqui do nosso Peraí que eu site. tô tentando digitar o link, porque não entra assim no celular. Você quer que eu mande o link para você? Vai ser mais fácil? Elton, a gente vai colocar aqui o link do nosso site, aí lá você pode ter acesso. O que está com 50% de desconto seria o plano premium, né? As mentorias não estão com desconto, mas entra no nosso grupo do Telegram, a nossa ideia é dar um presente semanal para vocês, em que vocês podem escolher o presente, a gente até com a enquete aberta no grupo do Telegram, em que está a votação entre desconto na mentoria para a próxima semana ou sorteio de um plano premium, né? Então, vocês votam, vocês escolhem, e a partir de segunda-feira a gente lança o que ganhar a enquete. Então, entrem lá no grupo, a gente está sempre atualizando vocês sobre a live e vamos estar sempre tentando colocar coisas novas. Larissa, você quer que eu mande o link ou você acha que rola com o código? Gente, vocês vão falando se deu certo. Deu certo, eu consigo ver. Só uma coisa, antes de iniciar, a plataforma ela funciona tanto no computador, no celular ou no tablet. O que faz é quando a pessoa está no celular, ela fica um pouco mais compacta as informações, como o tempo ali, a nota, ela fica um pouco menor, só que não é a gente consegue utilizar sem nenhum problema pelo celular. Isso. Bom, vamos iniciar então. Tá preparada, Larissa? Tô. Vamos lá, respira fundo, você consegue. Vou soltar. Ah, 1, 2, 3 e vai. bom, local de atuação. Local de atuação. Unidade de atenção secundária, ambulatorial e hospitalar. A unidade possui a seguinte infraestrutura: setor de radiologia convencional, ultrassonografia, laboratório de análises clínicas. Descrição do caso: lactente do sexo masculino, com 6 meses, trazido para consulta de rotina de puericultura por sua mãe. As tarefas: 1. Ler a ficha do lactente, disponibilizada no anexo 1, fazer a anamnese dirigida à mãe em relação à queixa principal, interpretar os achados do exame físico,
Estabelecer e explicar à mãe a hipótese diagnóstica e o diagnóstico diferencial. Orientar quanto à conduta adequada. Atenção, você deverá obrigatoriamente realizar tarefas na sequência descrita assim. Esse impresso É uma impressão que está dizendo ali que você tem direito a ter acesso. paciente, Renato, idade 6 meses, peso atual 8 quilos, comprimento 70 centímetros, aleitamento materno exclusivo. Dados neonatais. Nascido de parto normal a termo, sem intercorrências, idade gestacional de 40 semanas, peso ao nascimento 3 quilos e 500, comprimento ao nascimento 51, perímetro cefálico ao nascimento 34,5. Teste de triagem neonatal normal. Gente, eu não estou enxergando. Quem que é o meu ator? Eu sou atriz. Ah, tá, senhora atriz. Então, boa noite, tudo bem? Eu sou Larissa, sou a médica que vai estar realizando o atendimento do seu filho. Você poderia me falar o seu nome, a relação que você tem com a criança, na verdade, o nome da criança e a idade, fazendo favor? Oi, doutora, boa noite, eu sou a Evelyn, o meu filho é o João e ele tem 6 meses. Então, o João, Evelyn, qual que é o motivo de consulta hoje? Em que eu posso estar te ajudando? Então, doutora, eu notei que o João está com aumento do volume da bolinha, né? Acho que é escroto. Já tem algum tempo. Entendi. Quanto tempo faz que ele está com esse aumento? Já tem alguns meses, doutora. Entendi. E você notou que tem algum sinal flogístico, como, por exemplo, o edema, tem também dor, eritema, ou seja, está vermelho? Você notou alguma mudança, assim, no testículo do seu filho? Não, doutora. Não? Por um acaso ele fez febre? Não consta no script. Não consta? Você sabe se tem algum fator agravante ou que melhora? Por exemplo, se ele faz força, você nota que aumenta essa bolinha? Ou alguma outra coisa que ele faça que melhora? Eu não notei nada, não, doutora. Não notou? Bom, eu queria saber também se ele tem alguma comorbidade. Ele tem alguma doença? Ele nasceu... Ai, meu Deus, como é que eu pergunto? A gestação foi normal? Quando ele nasceu, teve alguma intercorrência? Doutora, todos os dados constam na ficha do lactente. Entendi, mas eu teria que perguntar igual. Bom, então eu gostaria de saber também se ele apresenta alguma outra sintomatologia. Se você notou algum câmbio na coloração da pele, como que tá a diurese e a catarse, ou seja, o xixi e o cocô, você notou se teve alguma diferença, se ele perdeu o apetite, Não se consta ele no perdeu script. peso, também Não não? consta no script. Bom, eu queria saber do caderno de vacina dele, você tem? Não consta no script, doutora. Não consta? E o caderno da criança, você tem para ver o desenvolvimento dele, tanto neurológico como psicomotor, né? Não consta no script. Não consta? Tá, tudo bem. Então, gostaria de estar fazendo um exame físico no seu filho, se você me permite. Permito, doutora. Então, você pode levar ele ali para a maca, você mesmo tira a roupinha dele, e eu peço para você ficar do meu lado o tempo todo, olhando o exame físico que eu vou fazer. Enquanto isso, eu vou higienizar as minhas mãos, vou paramentar, calçar as luvas e esquentar as minhas mãos, sim? Eu vou fazer um exame físico geral nele, do aparato geral, com signos vitais, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio. Quero fazer também a horoscopia desse paciente, quero ver também o exame, ou fazer o exame cardiovascular, o exame respiratório, sim, e eu quero fazer o exame direcionado no testículo da criança. Mais alguma coisa? Temperatura também eu quero ver. E, não, isso, de exame físico. Eu soltei o card. Eu teria que ver, antes de eu abrir o card, eu vou falar, né? Eu teria que ver também, medir altura, perímetro cefálico, pesar a criança, o IMC e colocar na tabela de percentil, para comparar. Bom, eu impresso 2. Bom estado geral, corado, eupneico, hidratado e afebril. Peso e desenvolvimento ponto-estatural compatível com a idade. Presença de reflexos próprios para a idade, pulmões limpos, ventilando bem, sem sibilos, roncos ou estertores. Abdômen plano, flácido, indolor,
sem visceromegalhas, ruídos hidroaéreos normais, região inguinal sem abaulamentos ou tumorações, fimose fisiológica, períneo, importante aumento do volume da bolsa escrotal, 2,5 vezes maior volume normal, bilateralmente de aspecto cístico, sem sinais flogísticos e indolor. Membro sem particularidades, exame neurológico normal. Deixa eu voltar na tarefa, porque eu dei uma esquecida. Cadê as tarefas? Aqui, ler a ficha que tem disponibilizada, fazer a anamnese de origem da mãe em relação à queixa principal, interpretar. Eu não interpretei. Não, tá tudo normal, né? Tá tudo normal, é isso. Esse volume, o Evelyn, que seu filho apresenta na bolsa, é muito característico de hidrocele comunicante, sim? É comum O que é isso, doutor? Seria o quê? Quando o testículo está descendendo, existe o conduto aí peritoneio vaginal. O do seu filho, ele não fechou, entendeu? Por isso que existe a passagem desse líquido entre as túnicas vaginais. Então, nossa, mas isso é grave, doutora? Não é grave. Muitas crianças têm, sim. O que a gente vai fazer nesse momento, como ele tem 6 meses, seria mais que nada observar, porque se com até 1 ano de idade ele não se reabsorve só esse líquido, nós vamos ter que direcionar o seu filho para uma consulta com um cirurgião pediátrico, sim, e com uma simples cirurgia se resolve. Mas de nossa, qualquer forma, doutora, mas cirurgia, a senhora tem certeza? Não pode ser outra coisa? Você nem pediu nenhum exame, como que você sabe? Claro, não, nós vamos pedir um exame também, mas essa é a minha hipótese diagnóstica a princípio. Existem outros exames, diagnósticos diferenciais, que pode ser, mas pelo exame físico, eu constato que não é, que seria, por exemplo, de diagnóstico diferencial, torção testicular, poderia ser também uma hernia inguinal, mas nesse caso me chama mais atenção esse líquido, esse volume. O exame que a gente vai pedir é um exame simples, na verdade eu vou fazer aqui agora, que seria o teste de transiluminação, e se ele for positivo, a gente confirma a hidrocele comunicante, sim? Tudo bem. Muito obrigada. Então, deu positivo. Por quê? Porque a transiluminação justamente iluminou o líquido que tem nesse testículo. Então, é isso mesmo. Hidrocele comunicante. Não se preocupa, pode ficar tranquila. É muito comum, geralmente, a maioria das vezes se reabsorve esse líquido até 1 ano de idade. Mas, como eu expliquei, se com até 1 ano ele não for reabsorvido, a gente encaminha o seu filho para um cirurgião pediátrico para fazer uma cirurgia que é muito simples. Tá bem, então, doutora. E Você agora tem o que eu tenho que dúvida? fazer, então? Você tem alguma dúvida? O que eu tenho que fazer agora, então? É só esperar? Nesse momento é só esperar, sim. Obviamente a gente vai estar marcando aqui um retorno, porque eu preciso ter esse acompanhamento longitudinal, né, com seu filho. Se ele tiver um médico pediatra, também seria importante, né, seguir com acompanhamento pediátrico. E vou observar esse testículo, como eu já falei. E se com 1 ano de idade não se reabsorver, nós vamos fazer esse encaminhamento, ok? Tá bem, doutora, perfeito. Então, tá. Então, adeus. Pode finalizar a sua sessão? Ai, que pode. Eu não sei como é que sai. Ai, meu Deus. Não, deixa compartilhando que a gente vai abrir o PEP juntos, tá bem? Ah, tá. Tá, joia. Bom, Ai, vou gente, abrir perdão, o não sei PEP mexer. da Larissa. Nossa, foi super bem, vai ficar tranquilo. Bom, vamos lá, abrir o PEP da Larissa, então. Já tá aparecendo aí? Tá, vamos lá. Primeiro, identifica-se, cumprimenta a mãe de maneira adequada, cordial, mantenha o contato visual, pergunta o nome da mãe e da criança. Perfeito. Esse aparece pelo celular o izinho do lado, né? Aparece. Bom, não sei se é isso. Aí vai aparecer, então, a informação. É importante observar que há pontuação para a postura do participante durante o acolhimento. Sempre lembrar disso, gente. Por mais que esteja nervoso no dia da prova, tenta manter o máximo de contato visual possível com o paciente simulado. Esse negócio de, ai, tô nervoso, olho para o céu pedindo uma oração para Deus naquele momento difícil, ou só fico olhando o card, só fico olhando o exame, olha para o seu paciente. Sempre tenta manter o contato visual, tenta fazer a encenaçãozinha. Sempre lembrando, é claro, que não se trata de uma consulta de verdade. Então, muitas coisas a gente faz ali que não é igual da vida real, né? Não é igual na íntegra,
mas sempre tentando manter essa parte de acolhimento, que é bem importante no Revalida. Essa Perguntas? questão de Pode falar. acolhimento também, sempre evitar falar mãezinha, É, usar termos assim, sempre chamar a pessoa pelo nome, o mais educadamente possível, sim, tanto a mãe como o filho. sim. Inclusive, nas áreas de preventiva, tem um ponto que eles dão por você chamar o paciente pelo nome ao menos uma vez. Então, sempre, assim que falar o nome da pessoa, eu me identifiquei, meu nome é Evelyn, sempre uma dica boa é, então, Evelyn, me fala isso, que aí você já consegue esse ponto. Assim que falarem o nome, você inicia perguntando o motivo de consulta, verbalizando o nome do paciente em questão. Pode ser que conste no checklist, pode ser que não. Se constar, você já ganhou o ponto. Pergunta sobre 1. Alteração do volume da bolsa escrotal. 2. Se o aumento é intermitente, aumenta e diminui. 3. Se notou aumento do volume também na região inguinal. 4. Se o bebê tem dor ou choro durante a manipulação da região inguino-escrotal. 5. Se existem fatores de melhora e piora para alteração do volume da bolsa escrotal. Bom, Larissa, você me corrige se eu estiver errada, mas que eu me lembro era que você acabou perguntando se o bebê tinha dor, né? Se a mãe reparava se tinha dor, se melhorava, e os outros eu não tenho certeza se você perguntou. Você consegue se lembrar? O Não, pessoal acho que que eu não assistiu? perguntei, não. Bom, Só então, só Não, uma não coisa. perguntei, não. Foi Aqui, parcial ou insuficiente? pode falar. quando a gente está de ator, atriz e avaliador, o que a gente pode fazer, enquanto a pessoa está falando também, você pode ir já dando os pontos. Aqui, Isso, como a gente está na live, mostrando depois resolver e mostrar a resolução para todo mundo, a gente faz posteriormente. isso. Mas se você tiver com seu amigo, seu companheiro ou companheira de estudo, enquanto ele está falando, se você já viu uma vez que você já viu a anamnese, você já não tem que falar mais aquele script, você já vai para a parte ali do PEP, né, do checklist, e aí você, enquanto a pessoa vai falando, você vai resolvendo. Depois, quando você compartilhar com a pessoa, ela já vai estar parcialmente resolvida, para não ter Isso, essa questão de esquecer, será que falou, não falou? isso. Larissa, se você for na parte do izinho, da exclamação, já tem a pontuação dessa, né? Pontuação P, né? Se mais de 3 itens, pontuação S somente se 5 itens. Como a gente só identificou 2, sua pontuação seria insatisfatória. Interpreta o achado do exame físico, aumento do volume cístico da bolsa escrotal sem alterações da região inguinal. Esse eu vou te dar insatisfatório. Por quê? Porque você verbalizou o exame físico, mas não interpretou. Essa é a grande diferença. Por exemplo, isso que a gente fala, tudo que você encontrar, você verbaliza. Encontrei, não era o caso em questão, encontrei no meu impresso de exame físico, temperatura 38 graus. Eu não vou ler temperatura 38 graus e vou passar para o próximo ponto. Eu vou ler temperatura 38 graus, o paciente se encontra com febre. Isso é interpretar. Por mais que nesse caso estava escrito até por extenso. Você leu, mas não interpretou. Você tinha que ler e remarcar. Então, eu identifiquei isso. Aí você ganharia o ponto. Entendi. Próximo item. Indica e interpreta a transiluminação da bolsa escrotal positiva, com presença de líquido na bolsa escrotal. Você falou que o exame era positivo e isso te levou ao seu diagnóstico. Isso a gente pode considerar. Realiza o diagnóstico de hidrossérie comunicante. Muito bem. Deu nome e sobrenome para a doença. Falou hidrossérie comunicante. A gente pode ver no exame, pontuação completa somente se falou. Perfeito. Não solicita exames complementares para definir o diagnóstico de hidrossérie. Não solicitou. O único exame que você solicitou foi a transiluminação. Não E a solicitou. Ah, tá atriz repetido esse tentou item. te levar para o erro aí também. Não sei se vocês perceberam, ela tentou pedir algum exame complementar. Sim. Próximo item. Explica para a mãe a fisiopatologia do conduto peritoneu vaginal permeável. Sempre explique brevemente a fisiopatologia da doença. Esse é um item bem importante, do Revalida. Às vezes está escrito nas suas tarefas que você tem que explicar a fisiopatologia e às vezes não está escrito. Tudo que você der diagnóstico, que tiver uma fisiopatologia, explica. Por mais que você saiba que na vida real você não ia explicar para o seu paciente, se tratando do Revalida, explique, porque se tiver no PEP, você consegue ganhar esse ponto. Uma explicação breve, não é uma aula de 30 minutos sobre hidrossérie comunicante. Ela falou de forma super breve e, assim, é isso que a gente falou, não importa se a mãe entendeu ou não, a atriz vai seguir o roteiro e partir para a próxima pergunta. Próximo item, encaminha o bebê ao cirurgião ou urologista pediátrico para definir a melhor conduta e o momento cirúrgico. Bem, essa parte você encaminhou,
o bebê, só que você disse que ia esperar até 1 ano de idade, né? Quem vai decidir isso, Sim. na verdade, é o cirurgião. A gente já não tem nada a ver com isso. Seria um outro momento, em outro consultório, tá bem? Eu vou Entendi. só colocar parcialmente adequado, porque você acabou verbalizando mais de uma vez que ia esperar até 1 ano de idade. Próximo item. Realize adequadamente a sequência das tarefas conforme solicitado nas orientações do participante. Realizou bem. Isso é um novo quesito, né, do Revalida Neve, pegou todo mundo de surpresa, 2022.2, que é um novo item. Antes existia a cultura, né, digamos assim, de que para você fazer a prova do Revalida, você tinha que resolver o mais rápido possível. Então, alguns cursos, até no treinamento presencial, eles treinavam para fazer uma estação de 10 minutos em 5. Então, era uma loucura. Você chegava, oi, boa tarde, meu nome é... Ninguém entendia nada, aquela loucura, todo mundo gritando. Por quê? A gente falava, termina em 5 minutos, em 6, em 7, quanto antes, para no final você ter um tempo de lembrar tudo aquilo que você esqueceu e pontuar, porque isso podia ser feito antes. Você podia falar, terminei todo o atendimento, dei a conta terapêutica, me despedi, só que não acabou meu tempo, então eu tenho que ficar lá dentro da sala. Aí do nada eu falava, mas você já passou por alguma cirurgia? Já ficou internado? E se estava no PEP, eu ganhava esse ponto, por mais que eu já tinha terminado o atendimento. Agora eles colocaram essa nova regra, onde depois das tarefas vem a frase, que você deve seguir a sequência das tarefas. Quem não segue, perde uma pontuação, em algumas estações foi meio ponto, em outras 0,25, e o que você acaba falando fora de ordem, alguns não conseguem um ponto daquilo que você falou, porque foi falado fora de ordem, e a regra da estação era você seguir a ordem. Então, a gente não sabe se o Revalida na próxima edição vai seguir com esse padrão, mas seria interessante todo mundo treinar com esse novo padrão, né? Para evitar surpresas para todo mundo. E o último item era questiona sobre dúvidas e despede-se cordialmente. Sim, foram feitos os 2 itens. Este ponto não dá para perder, né? Esse principalmente. Bom, Larissa, se puder abrir o seu gráfico aí da análise de dados, vamos ver. Bom, em acolhimento a Larissa foi super bem. Na anamnese, ela caiu, porque faltou algumas coisas importantes para perguntar em relação à queixa do paciente, né? Então, a gente teve que dar inadequado. No exame físico, ainda continua abaixo da linha de segurança, porque no caso em si do exame físico, parece que estava incompleto. Do diagnóstico, laboratório, exame de imagem, muito bem, o exame de imagem em questão seria a transiluminação, né? E a conduta da Larissa também foi razoavelmente bem. A única coisa foi que ela bateu na tecla de esperar até 1 ano de idade. Larissa, você tirou 77% nessa estação, a nota de corte era baseado no Revalida INEP 2022.2. Quero te contar que esse foi um caso tomado no último Revalida e você estaria aprovada nessa estação, viu? Você está de parabéns. Graças a Deus. Esperando. Pode sair? Pode parar de compartilhar. Bom, gente, alguém tem alguma dúvida sobre esse tema em questão de hidrocele? Quer fazer algum aporte, Bruno, sobre a hidrocele? Ou Não, eu sobre queria a comentar. estação, o que você achou no dia que você fez? Essa estação aí foi a que caiu para mim, sabe? Eu considerei uma estação mediana difícil, sobretudo pela questão da anamnese mesmo, sabe? A questão da anamnese era que você tinha que perguntar e se recebia muito, essa informação já consta na ficha do lactente. Então, você não sabia muito bem o que perguntar, então a ideia geral que tem que ficar por mais que não tenha, que a atriz não responda as perguntas, continue fazendo perguntas. Porque às vezes a gente fala assim, já que não estou indo para o caminho errado, vou mudar a rota. Não. Continue insistindo nas perguntas, talvez tenha alguma pergunta que possa te levar a um pensamento de um diagnóstico, mas 90% das respostas era, essa informação já consta na ficha do lactente, essa informação já consta na ficha do lactente, ou não consta no script. Então acabava que você ficava nessa dificuldade. E essa questão também, como a Evelyn comentou, de seguir as tarefas na ordem é uma coisa muito importante, porque antes a gente realmente era treinado para falar igual um turbo, um modo turbo, tipo, a menor quantidade possível, e foi o que aconteceu comigo. Durante a prova, eu terminava as estações com 7, 8 minutos e ficava revisando a estação. Quando eu fui ver todos os pontos que eu tinha aqui para ganhar na questão de seguir a ordem correta, eu tinha perdido, porque eu ficava falando, então, seu diagnóstico é hidrocele comunicante. Aí depois eu voltava e falava, eu vou te encaminhar. Então, acabava que eu não realizei a tarefa na ordem correta. É um ponto que, se vocês observarem
na prova SUS que aparece lá que tem que seguir a ordem, sigam a ordem. Sigam a ordem, mantenham a calma, tenta fazer o pensamento mais ordenado possível, né? É isso que a gente fala, muitas vezes não consta no script, mas está no PEP. Ou seja, sempre pensar em alguma coisa mais direcionada segundo a queixa do paciente também. Por exemplo, ele veio, igual bebês, a gente faz exame bem certinho, né, de tudo mais completo possível, mas se fosse um paciente adulto que veio com uma dor no dedão do pé, você sabe, ou seja, muitas coisas você pergunta, ele vai falar, não consta no script, mas você vai pensar, mas pode estar no PEP, mas também fazer perguntas que façam sentido com a dúvida do paciente, que essa pergunta tem muita chance de estar no PEP, mas, por exemplo, eu vim, doutor, porque a minha unha do pé encrava semana sim, semana não, aí você vai falar, mas você convulsionou ontem? Com certeza essa pergunta, esse item não vai estar no PEP, mas se você fizer perguntas relacionadas à queixa do paciente, a chance de isso estar no PEP, por mais que ele diga não consta no script, é enorme. A sua aposta tem que ser nessa. É fazer perguntas direcionadas à queixa do paciente. Você está perguntando uma queixa a nível sistêmica, alguma coisa relacionada. Eu sei que na hora é nervosismo, fica tenso, a boca fica seca, fica se tremendo. Mas quanto mais treinamento você fizer, mais calma você vai ter no dia, para você conseguir pensar mesmo estando nervoso. Essa situação que a Evelyn está colocando, às vezes a gente fica, antes de fazer a prova, a gente fica na dúvida, o que perguntar, o que não perguntar, como que eu sei se está no PEP ou não. É claro que não tem como a gente saber o que está ou não está, só vai saber o resultado, mas a gente resolve muito esse problema, quase na totalidade, tendo o que a gente já vem falando aqui em todas as lives, que é o esqueleto da área. O que é o esqueleto da área? Aquelas perguntas e condutas, né, de exame que você tem que fazer para todo mundo daquela área. Então, existe um esqueleto de cirurgia, existe um esqueleto de pediatria, de GO, de preventiva e de clínica, que quando você entrar naquela área, você tem que falar todo aquele esqueleto. E o que tiver de fora vai ser coisa específica daquela patologia. Então, repare na estação que o Bruno fez, por exemplo, de exantemática, ele tirou 94, ele poderia tirar 70 pontos, ou seja, ele poderia aprovar sem saber o diagnóstico da pessoa. Então, às vezes a gente entra isso muito na cabeça que tem que entrar lá e solucionar o caso, falar o diagnóstico e conduta, que é o que a gente geralmente faz na prática. E lembrar que lá você não está à frente de um paciente real, é uma simulação e você também tem que entrar nessa simulação. Exatamente. E em pediatria tem a particularidade que você pode atender desde um bebê a um pré-escolar, escolar e um adolescente. Então tem que ser 3 esqueletos diferentes. Por exemplo, nesse caso aí, que era um lactante de 6 meses, você já teria que ter, na questão já tinha as informações dadas na ficha do lactante, mas poderia ter perguntado sobre os antecedentes perinatais, os antecedentes da mãe, se teve alguma complicação no parto, a triagem neonatal. Já no pré-escolar, vocês viram que eu perguntei muito sobre se ele brincava, chupava chupeta, ficava no celular, tempo de tela, tudo isso a gente vai adequando em relação à idade. Já, por exemplo, no adolescente, a gente já perguntaria questões mais direcionadas à puberdade, sobre violência doméstica, coisas assim que vai sendo adaptado em relação à idade, em específico na pediatria, nas estações de pediatria. Então, e também é muito importante observar em pediatria a questão se tem algum comando já falando, tipo, leia o impresso 1, porque se já tiver o impresso 1, você já está ganhando muita informação que você pode ou perguntar brevemente, ou não é necessário ser perguntado de maneira extenuante, ou tipo, não precisa ser perguntado. Sim, dessa estação em questão, quando o participante entrava na sala, lia as tarefas, já tinha um papel do lado grudado, você não tinha que solicitar esse impresso, tinha um papel do lado grudado na mesa, que era o seu impresso 1. Não acontece isso em todas as estações, às vezes está lá o comando, leia a informação dada no impresso 1 e não tem impresso, aí você verbaliza, eu quero o impresso 1. Mas o impresso estava exame físico, não sei o que, eu não tinha que pedir isso. Não, a sua tarefa era, leia o impresso 1. No impresso 1 já estava escrito tudo aquilo, então não perde tempo perguntando o que estava no impresso 1. Se eles já te deram, já é uma dica sua. Não tem que perguntar o que está aqui. Posso, às vezes, aprofundar o que está ali, mas perguntar exatamente o que está escrito, não percam esse tempo. E também vocês podem perceber que essa era uma estação, assim, enganosa, né? Digamos assim, tramposa em espanhol. Porque o tema, quando a Larissa leu sobre a consulta dela, né?
Aqui, descrição do caso. Lactente do sexo masculino, 6 meses, trazido para uma consulta de rotina de puericultura para sua mãe. A Larissa não perdeu tempo nessa situação fazendo perguntas de puericultura, mas lá estava escrito o motivo que a mãe veio. Era uma consulta de puericultura. O que aconteceu a maioria dos candidatos? Né? Vocês viram que no PEP não tinha nada de puericultura, era tudo relacionado à queixa da mãe. Quando começava a estação, alguns candidatos começavam a fazer perguntas de puericultura, porque essa foi a descrição que estava escrito. Isso também é muito importante sempre prestar atenção, o que está escrito na tarefa e na descrição do meu caso. Começavam a fazer um monte de pergunta, nada constava no script. Onde a criança dorme não consta no script, o que ela come não consta no script, está tendo problema na lactação não consta no script. A senhora tem alguma queixa? Tenho. E aí começava a atuação realmente do ator. Então, sempre presta atenção no comando, nesse caso em questão. Não valeria nenhum ponto suas perguntas de puericultura, mas poderia ser que uma outra estação tinha aqueles primeiros pontinhos de puericultura. Uma coisa importante aqui também, para quem ainda não fez a prova, perceber o momento que você começa a fazer interação com o ator ou com a atriz. Porque o que acontece? Geralmente você está no consultório, a pessoa abre e você já pergunta para a pessoa: oi, tudo bem? Pode sentar, e começa a sua consulta. O momento de você iniciar a sua interação com o ator ou com a atriz é depois que você leu o seu cenário de atuação e você já sabe o que você tem que fazer nas tarefas. Porque muita gente, na hora que chega e senta e tem a pessoa, você já começa a interagir. No momento que você começa a interagir, você já nem sabe o que você tem que fazer. Então, se a pessoa está em pé, igual muita estação, tem gente que está agitada em pé, você tem que pedir para sentar, deixa a pessoa em pé. Leu todo o cenário de atuação, igual o Bruno fez, igual a Larissa fez. Leu as tarefas, aí ela perguntou qual é o seu nome, aí ela começou a interação. Esse é um ponto importante também, que talvez quem ainda não participou, não pega bem esse ponto, mas é uma das coisas que a gente também chama de esqueleto de procedimento que você tem que fazer dentro da sala, que faz você ganhar tempo. E lembrando que é 10 minutos, mas não 10 minutos você conversando com o ator ou com a atriz. É 10 minutos do momento que você entrou na sala. Então, você vai ter que ir na câmera, se apresentar, voltar, sentar, ler, cenário de atuação, tarefas, aí vai começar a sua estação. Ou seja, 1 minuto, 40 segundos a 1 minuto, foi só nesse tempo. Esse esqueleto, ele faz ele na mentoria, bem compartilhado, bem estruturado. A gente vai jogando essas pílulas, essas ideias aqui nas lives. Não tem como jogar tudo, porque a gente faz 2 estações aqui e a gente comenta mais sobre a plataforma em si, como que a gente faz essa interação entre criar um checklist e treinar um checklist dentro da estação. Então, a nossa ideia aqui das lives é mais a ideia de mostrar para vocês a plataforma, mostrar que vocês não precisam ficar buscando checklist em lugar nenhum, já tem tudo centralizado em lugar só. Hoje a gente está com mais de 120, se eu não me engano, checklist, e a gente vai chegar até 150 até o dia da prova. Até o dia da prova, não, bem antes, para dar tempo de treinar, né? Mas a nossa meta é 150. E todos os checklists estão atualizados e estamos usando como referência o Ministério da Saúde, já com os modelos novos do Revalido 2022-2, com essas pequenas alterações que a gente tem que ficar sempre atento. Uma já foi falada aqui, que é esse seguir, outra ainda que não foi falada também é o número de exames. Repare, quando a gente estava treinando, antes de fazer esse 2022-2, a gente pedia exame que nem precisava. Você começava falar laboratório que nem tinha sentido nenhum. Agora o INEP já começou a colocar número de exame que você pode pedir. Você pode pedir, tipo, 20, mas só vai contar aqueles primeiros 3. E aí que a gente já está reestruturando, já reestruturou essa plataforma toda para seguir esse modelo também novo. Isso. Jean, também você perguntou de compartilhar o esqueleto, né? A gente não vai colocar o documento aqui em si de cada esqueleto de cada área, é uma coisa que a gente vai trabalhar, porque não adianta nada você só ter o esqueleto e deixar ele guardado numa gaveta. A ideia é você colocar ele em prática, né? O que a gente vai estar fazendo é forçando bastante esse treinamento na mentoria, e aqui, na verdade, a gente está dando várias dicas de prova e ensinando como fazer o passo a passo do Revalida mesmo, né? Se vocês quiserem continuar acompanhando a gente, então, pega um papel, coloca do lado do computador e começa a anotar, porque tudo isso aqui, gente, é ouro em forma de palavra que a gente está dando. Quando a gente foi estudar, né, muitas coisas a gente não tinha acesso, muitos cursos muito fechados,
A gente sabe que o valor de qualquer curso está muito elevado, não sei, R$ 3.000, R$ 2.000 é como o mínimo que o pessoal está cobrando. Então, a nossa ideia foi fazer algo acessível, porque a gente sabe que médico brasileiro ganha muito bem, né? Só que ninguém aqui é médico brasileiro, né? Aqui a gente está no treinamento com vocês. Então, a ideia é fazer vocês se tornarem para depois estar ganhando esse dinheirão para investir na pós-graduação, no que vocês quiserem. Dias, a gente não sai com nenhum gabarito do que respondemos na hora. Não, você sai com as suas lembranças, sua memória na mente. E o que sim acontece no final da prova é que você tem que estar ali com os companheiros que fizeram a prova, né? Você acaba conversando com eles naquele momento para relembrar alguma coisa, mas não sai com nenhum tipo de gabarito, igual acontece na primeira e na segunda fase. É tudo gravado a prova, depois você vai ter acesso aos seus vídeos com a informação do que você realmente falou, né? A resposta da pergunta da Maíli aí, é se o aplicativo tem as ordens para o ator, aí compartilhar a tela aí, vocês podem ver que tem as instruções, quando o motivo de consulta, o que a pessoa tem que falar. Se perguntado, por exemplo, se tem alguma dúvida, perguntar, pode ser alguma outra coisa, você não vai pedir nenhum exame? Então, tem todas as instruções, assim, para interpretar também na questão do ator. Isso. Lembrar. é legal, perdão, é legal esses, por exemplo, do Revalida INEP mesmo, desde 2020 até 2022.2, a gente tem os casos que caíram e a gente colocou dentro da plataforma. A maioria estão com as falas dos próprios atores do dia da prova, isso que a Larissa resolveu hoje foi com as falas do ator da prova, então é algo bem você vê o padrão Revalida INEP de verdade, na sua frente, o que tipo de resposta pode ter. Né? Por exemplo, isso, a Larissa fazendo pergunta, eu falei, tá escrito no cartão da criança. Isso que eu falei, às vezes você sente até que o ator tá te tratando mal, mas não, era a resposta que ele foi treinado para dizer. Só lembrando aqui, falando sobre a plataforma, o que eles estavam compartilhando, tanto o Bruno como a Larissa, é a parte da pessoa que está sendo treinada. A pessoa que é o ator, a atriz e o avaliador é aquela tela que o Bruno acabou de compartilhar, é a tela que tem todas as informações. Tem o cenário de atuação, tem as tarefas, tem as falas do ator ou da atriz, tem os impressos e tem o PEP. Então, de acordo com a pessoa que está treinando, vai pedindo, solicitando os exames físicos, a pessoa que é o avaliador, ele vai clicando e vai liberando para outra pessoa. E aí, quando terminou a estação, ele libera o PEP e eles vão corrigindo junto e debatendo sobre o tema. Que é a ideia da nossa plataforma, é criar como se fosse uma sala virtual para encontrar essas duas pessoas. Vamos lá, Alguém quer Maria que eu de mostre? Lourdes perguntou sobre o valor do curso. A gente manda aqui de novo o link. A gente tem duas modalidades de trabalhando: o prêmio, que seria acesso à plataforma, realização de checklists, e uma live semanal com todo mundo que é do prêmio, para tirar dúvidas, fazer alguns ajustes. E a outro plano seria a mentoria, como a gente falou, são pouquíssimas vagas, somente 15 vagas. Vão ser seis semanas de mentoria, uma semana em cada área e depois uma semana só de simulados. A gente, Dani, coloca aqui, por favor, o link. Aí já está o link. Você entra lá, você pode falar com o nosso canal de atendimento de vendas para tirar qualquer dúvida. E, Mariane, vocês vão fazer live todas as semanas. Mariane, a gente está fazendo essa nossa campanha do momento, né? Seria a live resolvendo o checklist de todas as áreas. Hoje foi de pediatria, mas a gente já fez de clínica, cirurgia, geologia, pediatria, e domingo a gente volta aqui com medicina comunitária, né, medicina da família. A live vai ser comigo também, de novo. E a gente espera vocês aqui no domingo. Para a semana que vem, a gente também vai seguir fazendo lives, né, e vamos estar colocando coisas novas, sempre coisas novas sobre cada área, ensinando vocês como lidar no dia da prova, dando relatos de como foram as provas anteriores, porque o que acontece, o INEP é muito cíclico, né, então, o que aconteceu no último Revalida, muito provavelmente vai se repetir no próximo. Isso, sigam a gente no Telegram, né, que a gente, não sei quem entrou depois, a gente colocou a enquete lá. Nossa ideia é dar um presente semanal para vocês, em que vocês podem votar no que vocês querem ganhar. O presente semanal que a gente colocou lá para votar é desconto na mentoria ou sorteio de um plano prêmio. Vota lá, que a partir de segunda a gente vai estar liberando o presente de vocês. Só queria esclarecer sobre esse simulado que a Evelyn falou. O que seria esse simulado? Uma vez que a pessoa na mentoria passou por todas as áreas, a gente vai pegar e fazer um dia como se fosse o INEP mesmo. A gente vai contratar atores e atrizes, vão fazer aquele treinamento básico, igual o INEP faz no dia,
para ter certas falhas mesmo, e a pessoa vai fazer uma estação seguida, uma estação de cada área. E depois a gente vai dar a nota geral da pessoa, como se fosse um simulado mesmo do Revalida. Certo. E no plano premium também a gente vai fazer algumas lives direcionadas a cada área para explicar um pouco sobre o checklist, também fazer alguns checklists com vocês, em pelo menos uma live de cada área para a gente ter um acompanhamento um pouco mais perto também. Eu vou enviar aqui o link do Telegram. Só uma coisa também, porque a pessoa que compra o plano premium, ela precisa de outra pessoa, né? Geralmente um companheiro de estudo, um amigo ou amiga para fazer esse treinamento. Toda pessoa que compra o plano premium, a gente coloca num grupo de WhatsApp, porque aí talvez a pessoa que você treina não está naquele dia, ou eu, o Bruno, a Evelyn está disponível, a gente fala, ó, hoje das tal a tal hora eu vou estar disponível, se alguém quiser treinar. Então é um grupo para pessoas que já têm a plataforma treinarem entre si. Vou pegar o link aqui. Bom, gente, quando o Dani vai colocando o link, alguém tem mais alguma dúvida? Vocês gostaram da live de hoje? Qualquer dúvida também pode entrar em contato conosco através do canal de comunicações. Vou voltar a passar aí o link, o canal de atendimento, para qualquer dúvida, a gente está aí disponível para vocês, tá bom? Se tiver, se tiver alguma dica de tema que quer ver na próxima live, igual a próxima live vai ser da Evelyn de Medicina e Comunidade da Família. Se alguém quiser ver algum tema específico, dentro da plataforma, a Evelyn, que é responsável por essa área, ela está criando alguns temas inéditos, como a preventiva de indígena, LGBT, e outros ainda que não caíram no Revalida, mas a gente faz como uma grande aposta. E outra coisa também, todo mundo que está na mentoria ou no plano premium, se não encontrar um tema, pode enviar para o responsável da área que criamos o checklist daquele tema que vocês querem estudar. Isso. Maria, obrigado. Até quando a promoção premium vai até domingo. Depois que a gente terminar a live, vai ser às 7 horas da noite novamente. Algumas horinhas mais a gente fecha a promoção e dá início à próxima promoção de segunda até o próximo domingo. Tudo bem? Ah, o Bruno já tinha respondido, perdão. Bom, gente, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, a gente encerra aqui a live e espera vocês domingo. Outra pergunta. O número de checklist vai acrescentar ou era só 110? A gente vai estar chegando em 150 checklists, que são 30 por área. O que acontece é que às vezes tem um número, né? Daqui a pouco a gente, né, que tira, a gente faz ajustes no checklist de forma diária, gente. Então tá tudo muito atualizado. Qual bibliografia vocês usam? A mesma do Revalida INEP, Ministério da Saúde. Essa é a bibliografia que a gente usa. Mas no livro que eu estudei de não sei o que, gente, foca no Revalida INEP, porque eles usam o Ministério da Saúde. Então, é isso que a gente usa, todos os checklists estão baseados nisso, então, às vezes, a gente tira alguma coisa do ar para fazer uma atualização, para mudar um pouco de padronização, mas, não sei, até 2 semanas mais, 3, já vai ter os 150 checklists, então fiquem tranquilos em relação a isso. Tudo atualizado, tudo padrão Revalida, nada que é padrão residência médica, que a gente sabe que é um problema sério que acontece, então você compra um curso para o Revalida e eles falam para você, na verdade, esse curso é para residência, mas serve para o Revalida. E a gente passou, né, por essa situação, a gente sabe que não é assim, não é a mesma coisa você se preparar para essa prova do que você fazer para uma outra residência. Então, a nossa ideia é totalmente focada e direcionada para essa prova. Bom, se não tem mais nenhuma pergunta, a gente encerra por aqui. Esperamos vocês domingo, tá bem?